Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, vindo de Deus para o teu coração, para a tua vida. Vai ter virada. É isso aí. Tua história não chegou ao fim, vai ter virada. Como eu sei disso? Um texto bíblico poderosíssimo, abençoado, que fala sobre a vida de Noemi e Ruth. O texto ele é tão rico, tão abençoado, que ele inicia mostrando as tragédias que a família de Noemi enfrenta. No livro de Ruth, verso de número 1, capítulo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus filhos. O verso 3 continua falando das tragédias que Noemi vive com sua família. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Parecia que a vida agora ia dar uma trégua, parecia que a vida agora ia acalmar, mas a tragédia continua. No verso de número 5 diz: Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O que mais a vida pode trazer de tragédia? O que mais pode acontecer? Quais são mais as crises que podem vir? Talvez você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, também esteja iniciando o ano, ainda enfrentando crises, ainda enfrentando tragédias, ainda com marcas do passado, ainda tendo que se reerguer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter virada. E como é que acontece essa virada? Simples, olha o verso de número 6. O texto bíblico diz que então se levantou Noemi, ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dado-lhe pão. Quando é que acontece a virada na minha vida, na sua vida? Quando nós voltamos para o centro da vontade de Deus. Às vezes na vida nós tomamos decisões que estão fora da vontade de Deus. Às vezes saímos da vontade de Deus. Então volte para o centro da vontade de Deus, porque vai ter virada. E para você que não saiu do centro da vontade de Deus, que continua no centro da vontade de Deus e também está enfrentando crises, também está enfrentando circunstâncias adversas, continue no centro da vontade de Deus, porque vai ter virada. Quando nós vamos para o capítulo 4 de Ruth, no verso 13 nós vemos a virada que Deus dá na vida daquelas mulheres. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vai ter virada.
Talvez você esteja num período da vida que esteja enfrentando humilhações, que você esteja num período da vida que esteja enfrentando circunstâncias que você não sabe como resolver, conflitos. Fique no centro da vontade de Deus, porque vai ter virada. O poder de decisão de Noemi de voltar para Judá, de voltar da onde ela nunca deveria ter saído. Talvez nesta manhã você precise tomar uma decisão firme e forte. Eu sei que é muito difícil às vezes nós tomarmos decisões e mantermos ela. Viver pela fé em Deus. Porém, a decisão que Ruth e Noemi tomaram reverteram e mudaram toda a trajetória de uma vida que parecia estar condenada ao fracasso, que parecia estar condenada à derrota, que parecia estar condenada à angústia, a humilhações. Meu querido, minha querida, ouça o que eu estou dizendo. Continue no centro da vontade de Deus, porque vai ter virada. A história de Noemi e Ruth nos mostra que quando tomamos decisões corretas, quando nos direcionamos pela palavra de Deus, podemos esperar, porque a nossa vida vai dar uma virada. E como isso acontece? Ação imediata. Assim que detectarmos o problema, planeje suas ações. Assim que você detectar o problema, tome uma atitude. Assim que você detectar um problema, corrija a rota. Foi isso que Noemi fez. Se levantou e assumiu responsabilidades. Noemi poderia ter se entregado à depressão, à ansiedade. Ela havia perdido o marido, havia perdido seus 2 filhos, poderia ficar se lamentando, poderia ficar arrumando desculpas e culpados, mas não. Ela assumiu a responsabilidade pela sua vida, porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida: o impossível é com o nosso Deus, mas o possível cabe a nós. Então se levante, busque uma saída, busque uma alternativa. Deus vai te direcionar, porque Deus está dizendo para você: vai ter virada. Entenda que esta virada vai acontecer quando você agir com determinação e comprometimento. Lembre-se que diante de tudo que estava acontecendo na vida de Noemi e Ruth, elas haviam levado em consideração o custo da escolha em todos os âmbitos. Eu e você temos que calcular os custos das nossas decisões. Às vezes teremos que renunciar a algumas coisas, às vezes teremos que deixar outras de lado, mas tenha certeza, se a sua decisão está sendo orientada pela palavra de Deus, se a sua decisão está sendo direcionada pela palavra de Deus, vai ter virada. Fica no centro da vontade de Deus. Não é apenas decidir, é se comprometer com a sua decisão. E quando nós fazemos isso, queridos, Deus cuida de nós mesmos sem nós percebermos. Quando nós olhamos para o texto, vemos que em um determinado momento Ruth amargura sua alma. Muitas vezes a dor é maior do que a nossa fé. Muitas vezes a angústia é maior do que a nossa fé, mas ainda assim Deus está cuidando de nós. Noemi sofreu, é natural.
É natural que todo ser humano expresse em algum momento a amargura da sua alma. Mas Deus estava cuidando de Noemi. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Se você quer uma virada na sua vida, se responsabilize pelos resultados. Você precisa ser senhor das suas ações e não escravo das circunstâncias. Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Você precisa parar de ser passageiro e começar a ser o motorista da sua vida, guiado por Deus. Noemi e Ruth não ficaram no vitimismo, mas se responsabilizaram pelo resultado da sua vida. Recomeçar. Vai ter virada, amigo. Vai ter virada na sua vida. Vai ter virada na sua vida. Vai ter virada na sua vida. Nunca se esqueça. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para mudar. Você consegue fazer uma reviravolta na sua vida quando você não desiste, mesmo vivendo tempos difíceis. Você consegue fazer uma reviravolta na sua vida quando você não sai do centro da vontade de Deus. Você consegue fazer uma reviravolta na sua vida quando você dá ouvidos a conselhos de pessoas que realmente têm comunhão com Deus. Vai ter virada. O final da história ainda não chegou. Deus só colocou uma vírgula. A história continua. E se por um acaso houve um ponto final e alguma coisa, é porque no outro parágrafo ele vai continuar a tua história. Aprenda a esperar o final da história, sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Vai ter virada. Deus está no controle de todas as coisas. Nada melhor do que um dia após o outro. Depois de uma fase de tanto sofrimento, de tanta perda que Noemi e Ruth enfrentaram, chegou o final feliz. Chegou o final feliz. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas têm um propósito de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Vai ter virada. Levante-se. Se responsabilize pelos resultados. E veja a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Eis que eu tenho planos ao vosso respeito, planos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que espereis. Que você que está vivendo esse tempo de humilhação, que você que está vivendo esse tempo de crise, que você que está vivendo esse tempo difícil, fique no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Vai ter virada. Deus te abençoe. Saúde e paz, Brasil.